Está começando mais um Antenados Pergunta aqui pela Boas Novas, e esse formato do Antenados você já conhece. Nós recebemos uma personalidade, cristã ou não, para debater um pouco sobre a sua fé, sobre Deus, sobre algumas polêmicas também da sua vida. Para me ajudar a entrevistar o nosso convidado de hoje, eu recebo aqui o pastor Michel Medeiros, recebo também o Felipe Heinrich e Nígia Martins. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje. Neto de pastor, filho de pastor, pastor, tenho filho pastor e é uma alegria estar aqui. Hoje sou vice-presidente nacional de um partido político, defendo a vida, defendo a família, defendo um Brasil com um governo que seja o mínimo necessário, um Estado mínimo necessário. Fui candidato à presidência da República e é um prazer estar com vocês. O nosso convidado de hoje é o ilustre pastor Everaldo Pereira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Alegria estar com vocês aqui, conhecendo gente nova que eu não conhecia, né? Você já era já carimbado aí, né? Mas uma alegria muito grande. Muito bom recebê-lo. Deixa eu iniciar, você mencionou na apresentação a candidatura à presidência, que deve ter sido uma jornada incrível. Mas deixa eu voltar um pouco antes, um pouco na nomeação disso tudo. Até por nos conhecermos, conhecemos um pouco também das pessoas que representam a igreja e missões parlamentares. Quando saiu o seu nome na candidatura, eu lembro que algumas pessoas esperavam, talvez, pastor Marco Feliciano, que estava na Comissão de Direitos Humanos e Minorias fazendo mau barulho, e ele já tem um cargo que ele foi eleito como deputado federal. Existia o senador Magno Malta, que também já tinha expressado um pouco a vontade dele de vir à presidência, os dois haveriam e esperavam eles, e veio o senhor. Como é que foi essa escolha do seu nome como candidato de presidência? Se foi em detrimento dos dois, ou os dois tiveram apoio, ou eles queriam? Conta pra gente como é que você veio a ser candidato. Olha só, quem pode lançar um candidato a presidente é um partido político. O senador Magno Malta estava no PR, é do PR, e o PR, pela maioria, escolheu se coligar com o atual presidente e não lançá-lo candidato a presidente. E dentro do Partido Social Cristão, tínhamos vários nomes e o partido escolheu o meu nome. Então, quem escolhe é o partido, entendeu? Então, é dessa maneira. Democraticamente, tem uma maioria e a maioria escolhe. Então, escolheu o nosso nome como candidato. Não houve nenhum tipo de atrito, porque muitas pessoas até mencionam isso, porque, enfim, pastor Marco Feliciano, que é do PSC, que poderia ter sido nomeado, e claro, você acabou de explicar um pouco a normativa, mas pareceu, pelo menos para a mídia, que, poxa, ele ficou um pouco chateado, porque ele queria seu nome, porque vinha de uma votação expressiva, ou você não teve isso internamente? Nós não tivemos essa dificuldade. As pessoas gostam de colocar essa situação, né? Mas é assim, né? Tem um ditado que diz assim, tem gente que entra no ônibus e já quer sentar na janela? Não dá, então tem um ritual, né? É desse jeito mesmo. Então, aqui tem gente de igreja aqui, então chega um pastor muito bom, mas ele tem que passar ali, né? Normalmente a gente de igreja é assim, o cara é muito bom, mas tem que chegar e passar um ritualzinho para poder sentar na janela, né? Então, o senhor é candidato de novo? Eu sei que depende do partido, mas é a sua intenção ser candidato de novo? Porque o senhor nunca se candidatou a cargo legislativo. O senhor pretende de novo executivo ou vai entrar no legislativo, no parlamento? Olha só, eu digo para você o seguinte, é por isso que a Bíblia é fantástica, né? A Bíblia tem lição para tudo. Então, Jesus, lá em Mateus 6,34, diz assim, a cada dia basta a sua tarefa, né? Então, cada dia tem a sua tarefa. Mas a sua intenção hoje? Olha, a minha intenção é servir, sempre, tá certo? Então, o partido me escolheu, eu fui candidato, né? Então, vamos ver, ainda tem muito tempo, nós terminamos uma eleição, estamos numa situação difícil no país, a atual presidente está nessa situação que nós estamos vendo, né? Então, precisa arrumar a casa. Nossa preocupação agora é ajudar, dentro do possível, instituição partidária, nossos deputados federais, a governabilidade desse país para sairmos do atoleiro que estamos. Então, a nossa preocupação é essa no momento. Me permite uma reflexão sobre isso. O PSC é um partido liberal que no segundo turno de 2010 ficou entre Serra e Dilma, acabou apoiando Dilma. Né? Houve uma divisão ali. Não foi no segundo turno. No primeiro turno das eleições, já no primeiro turno, nós estávamos querendo apoiar o Serra, ok? Mas só que foi difícil de fazer um entrosamento com o Serra em 2010. E aí o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, muito nosso amigo, sempre fomos do bloco do PMDB dentro da Câmara dos Deputados, o PSC. E aí o Michel
No finalzinho de junho, na metade de junho, confirmou como vice-presidente da Dilma. E aí nos chamou e, pela nossa relação de acreditar nele, aí fomos aliados da presidente Dilma já no primeiro turno. Ok, mas aí durante 2000, de lá para cá, no segundo turno das últimas eleições, acabou tendo um apoio ao senador Aécio Neves. Então vamos lá. Durante o período de 2011, quando a atual presidente assumiu o primeiro mandato, nós ficamos independentes na Câmara dos Deputados, porque ali já tínhamos decidido em janeiro de 2011. A presidente assumiu dia 1º de janeiro de 2011, o PSC, no meado de janeiro, reuniu e resolvemos que teríamos candidatura própria em 2014. Então nós fomos candidatos, né? Candidatura própria, e a nossa posição é conhecida porque nós não concordamos com este atual governo. Nós não concordamos. Desde aquele início, quando vimos a montagem do governo, um governo que foi colocado aparelhado para se servir da nação brasileira, o PSC acreditou que não era mais esse governo. E aí nós concorremos. E no segundo turno das eleições, como nossa candidatura não foi para o segundo turno, então a melhor opção foi o senador Aécio. É aqui que está a minha dúvida, exatamente por isso, né? Porque toda a linha do PSC é altamente liberal e enfim, né? Etc. Mas quando a gente pega lá no site do Senado, do Congresso Nacional, o PSC está dentro do blocão lá de apoio ao governo. E aí não é no bloco, olha só, não é blocão de apoio ao governo. O nosso bloco que nós fizemos foi para a eleição da mesa, para a eleição da casa. Uma coisa é bloco dentro da casa para poder disputar as comissões. Então, vamos dizer, dentro do bloco do PMDB está o Solidariedade, que é a oposição. Sim, eu entendo. Dentro do bloco do PMDB, para apoiar o deputado Eduardo Cunha, ficou o DEM. Entendeu? Então, vamos dizer, então o bloco na casa, nós não somos da base do governo. Você não acha que gera uma dúvida no eleitorado? Eu fiquei com a dúvida, porque, por exemplo, segundo o Estadão, me corrija se estiver errado, na última legislatura, 70% das votações do PSC foi junto com o governo. Não gera uma dúvida, assim, o PSC talvez não perca um momento, que é um momento de marcar posição e marcar oposição? Nós somos claros nas nossas posições, somos claros. O que acontece é o seguinte, tudo que for colocado, nós fomos um partido que foi considerado assim, um dos que votou com o governo muitas vezes, porque aquilo que era interessante para a nação brasileira, por exemplo, agora, temos um ajuste fiscal para fazer, precisa se fazer. Então nós vamos votar com o governo, somos oposição, mas vamos votar com o governo certos ajustes, corrigindo algumas coisas. Mas já colocamos para o governo que não adianta fazer esse ajuste fiscal do jeito que está sendo colocado, só jogando a carga em cima de quem produz. O ajuste fiscal hoje, ele é colocado em cima do trabalhador, em cima do empresário, do setor produtivo. O governo não corta na carne. Hoje nós temos 39 ministérios, então nossa proposta é reduzir isso aí, cortar. São quase 30 mil cargos comissionados, tem que reduzir isso. Tem que pegar essas empresas que hoje são foco, o exemplo da Petrobras, que foi o único que defendia a privatização. Eu ia perguntar isso agora. E privatizar. Porque tem uma lição seguinte, quando eu vamos dizer, sou empregado, comprei um carro, 24 prestações, estou pagando a prestação. Dei uma entradazinha, estou pagando a prestação. Chegou no 6º mês, eu perdi o emprego. Aí eu não tenho mais dinheiro para pagar. O que eu faço? Eu vendo esse carro, passo ele pela dívida. Você quer assumir aqui para pagar as prestações? Eu perco até o que eu já fiz, tá certo? Então, são coisas assim que tem que fazer. Não adianta. Hoje, o governo gastou mais do que tinha em condições de gastar. Provocou um rombo. Tem que realmente passar para a iniciativa privada. Porque, Felipe? O senhor, na época, nas entrevistas, manifestou justamente isso, o desejo da privatização quase geral, e foi motivo de riso de muitos comentários. Hoje, nós colhemos o fruto daquilo que deveria ter sido motivo de seriedade, mas foi motivo de riso. Hoje, talvez as pessoas... Já se fala muito. Hoje, talvez, a oposição diga, não, realmente nós devemos privatizar a Petrobras e outros setores, outras empresas que o governo administra. O senhor se vê como um profeta, no sentido disso, ou alguém que simplesmente tinha um pé no chão quando todo mundo vivia no mundo da utopia? E por que eu estou falando isso? Porque numa entrevista o senhor foi questionado justamente por viver no mundo da utopia. Um entrevistador disse assim, pastor, por favor, mas no mundo real? E o senhor
disse, eu estou no mundo real, mas todo mundo te imaginava como Alice no País das Maravilhas. Hoje, talvez 4 meses depois, a Alice nos País das Maravilhas está com o pé no chão. Como que isso aconteceu? Olha só, isso é uma formação... Eu pego assim, sempre eu pego a Bíblia, né, que a gente conhece bem. Se você pegar a parábola dos talentos, você vê que Jesus fala aquela parábola que o patrão deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E deixou ele praticar a livre iniciativa, não tem regra, não é? Não tem regra, deixou o cara ser empreendedor. Então, a iniciativa privada dele ali, ele fazia o que ele podia fazer. E cada um desempenhou o papel, nós conhecemos essa parábola. E aquele que tinha um talento, enterrou. E qual foi? Que Jesus nem condenou o sistema financeiro, não, falou, ô miserável, você devia pelo menos ter aplicado isso no banco para render um jurinho, pelo menos isso aí, não é isso? Então, vamos ver, você vê como é que é ali. Então, você pega a Inglaterra, pega a Alemanha, não tem uma estatal. Lá é a livre iniciativa. Então, vamos lá. Hoje fala corrupção, como é que se combate corrupção? É lei, isso, aquilo? Não precisa lei para corrupção. Então, imagina o seguinte, se a Petrobras, a exemplo da Vale do Rio Doce, fosse privatizada, o que aconteceria? Não tinha diretoria para o parlamento indicar, para negociar. Não, eu vou te apoiar em troca da diretoria A, B ou C. Então, se não tem a indicação política, o que acontece? Eu não tenho a necessidade de privilegiar um empresário A, B ou C. Ele vai para a livre concorrência normalmente, então não tem esse privilégio. Então, o que acontece é o seguinte, quando você passa para a iniciativa privada, você tira do governo essa possibilidade de fazer isso que nós estamos aí, negociação para fazer a pior corrupção que já viu na história. Então, pastor Everaldo, vou pedir para o senhor continuar essa explicação no segundo bloco, se o senhor é um profeta mesmo, e o profeta do óbvio. E não o profeta do caos. A gente volta já já. Obrigado.